Boa tarde a todos. Eu sou a Diana Silag, coordenadora executiva do SICS, o Centro de Inovação em Construção Sustentável. Esse é o nosso 11º evento do SIC Talks, e vocês podem acessar os últimos em nosso canal do YouTube do SICS USP, que convidamos todos a se inscrever. Este webinar, ele atende um pedido motivado pelo primeiro SIC Talks que realizamos com a professora Cristina Tsua. Naquela ocasião, ela apresentou um webinar sobre a solução geotérmica superficial para a climatização do edifício do SICS Living Lab. Hoje, o professor Alberto Hernandes Neto vai apresentar os conceitos sobre o sistema de resfriamento geotérmico e sua viabilidade de aplicação no Brasil. O professor Alberto é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli-USP. É líder do grupo de pesquisa em refrigeração, ar-condicionado e conforto térmico, com ênfase em otimização, uso racional de energia e sustentabilidade em sistemas de refrigeração e climatização em edificações. Antes de iniciar, gostaríamos de agradecer nossos apoiadores: a Poli-USP, o Departamento de Construção Civil da Poli, o Departamento de Engenharia Mecânica da Poli, a Cátedra Construindo Amanhã, o Construliga e o CBCS. Eu gostaria de convidar todos os participantes a enviar suas perguntas pelo chat, perguntas e respostas, e eles vão ser respondidos pelo professor após a apresentação. Muito obrigada, Alberto, a palavra é sua. Obrigado, Diana, boa tarde a todos. Prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho mais sobre esse tema que a gente tem desenvolvido aí dentro do grupo de pesquisa para avaliação de resfriamento geotérmico, né? Eu vou dar início, então, aqui à minha apresentação, deixa eu só compartilhar. Primeiramente, novamente, boa tarde. Como eu falou a Diana, eu sou professor aqui da Departamento de Engenharia Mecânica e eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje sobre esse conceito, né, de sistemas de resfriamento geotérmico. E a nossa agenda de hoje está previsto a gente falar um pouquinho do contexto mundial, onde se insere essa questão do resfriamento geotérmico, os conceitos e tipos principais de sistemas que nós temos, né? Depois falar algumas considerações para a seleção desses sistemas de resfriamento geotérmico, como é que a gente tem que olhar o edifício ou a aplicação para a gente poder utilizar esse tipo de resfriamento. Aí eu vou falar um pouquinho de um estudo que foi feito da viabilidade técnica e econômica no Brasil desse tipo de sistema de resfriamento e algumas alternativas para a implantação de resfriamento geotérmico, fazendo umas conclusões no final e abrir para perguntas, né? Então, vamos lá. Primeiramente, né, pessoal, a gente tem que olhar aí a questão do resfriamento, do aquecimento global, como uma questão importante. Então, aqui eu estou apresentando para vocês, na realidade, uma animação que foi feita pelo pessoal de Berkeley para mostrar um pouco a evolução da temperatura, ou da variação, na verdade, da temperatura média global, ao longo aí, começando em 1850, indo até 2018, só para inserir a questão e a problemática que nós estamos já vivendo, né, que é o aspecto do aquecimento global. Então, hoje a gente tem como está consagrado, nós já estamos vivendo o aquecimento global, e a preocupação é que a gente tem que começar, desde já, a repensar os projetos das edificações. Não dá mais para pensar em fazer projetos de edificação pensando na questão apenas do momento atual, mas nós temos que pensar em projetar edificações para o futuro, né? Pensando aí como é que vai ficar o clima, as condições de utilização das edificações, aí pensando aí que nós estamos com um problema sério aí do Covid, e isso também vai mudar bastante a nossa ocupação dessas edificações. Mas o que eu queria primeiro salientar é essa questão que vocês estão vendo aí, como vocês estão percebendo, a evolução ao longo dos anos, a gente está tendo definitivamente um aumento da temperatura média do globo, e isso está sendo acarretado por algumas questões relacionadas a como é que a gente está usando a energia, como é que a gente está trabalhando a questão de emissão de CO2 na nossa atmosfera, tá certo? Seguindo aqui, a gente vai agora olhar um pouquinho o que está acontecendo, o que isso implica, né? Eu vou trazer dois relatórios importantes que são fornecidos aí tanto pelo pessoal da Berkeley quanto do pessoal do Instituto Internacional de Energia, e eu, no caso aqui da Berkeley, está mostrando aqui a preocupação com o efeito do aquecimento global, e esse primeiro gráfico que vocês estão vendo aqui em cima está mostrando o aumento previsto de número de sistemas de ar-condicionado no mundo. A expectativa é que haja um aumento de 360% no número de sistemas de ar-condicionado no mundo, e no Brasil, em função das condições locais,
isso vai chegar bem perto do que é hoje o mundo, 350, nós estamos falando aí em aumento, em porcentagem de aumento de número de sistemas de ar-condicionado. No gráfico de baixo, a gente está olhando como é que isso vai, quanto isso vai impactar no aumento de consumo de energia, né? E aí nós estamos vendo aqui, no caso do mundo, a previsão é um aumento aí de 120%, e no Brasil isso está em torno de 217%, 220%. Ou seja, o impacto do ar-condicionado, em função dos efeitos do aquecimento global, são bastante preocupantes. E a gente tem que começar a pensar já, agora, como resolver isso. Um outro aspecto importante para mostrar como é que isso está se espalhando aí, como é que isso está acontecendo em termos de mundo, tem um outro relatório, que é o Future of Cooling da IEA, e mostra aqui dois mapas, né? Um com o que a gente chama de grau de resfriamento dia no mundo, a distribuição disso, quer dizer, quanto mais vermelho, maior esse grau de resfriamento, e quanto maior esse grau de resfriamento, maior a demanda para ar-condicionado, tá certo? O que vocês estão vendo aqui esse primeiro mapa é a previsão, pelo menos a distribuição entre 2007 e 2017, e no mapa da direita aqui vocês estão vendo a previsão a partir de 2016 até 2050. E como vocês estão vendo, está havendo um aumento dos graus de resfriamento, e isso promove um aumento também do consumo de energia para ar-condicionado, e a média aí que nós estamos falando é um aumento de 270% em média no aumento desse parâmetro, que é um grande parâmetro indicador do aumento de consumo de ar-condicionado. Só para colocar isso também, pegando agora um outro mapa feito pelo pessoal do IEA, aqui é os graus de resfriamento, no meu lado esquerdo, né? E no lado direito, vocês estão vendo um mapeamento vamos dizer assim, de como os países do mundo estão fazendo com relação a medidas mínimas de requisito de eficiência energética. Algumas, no azul mais escuro, são as mandatórias, no azul mais claro são metas mandatórias para isso, tem a parte de certificação e de selos energéticos. O que acontece, como vocês estão vendo, é que a maioria dos países tem requisitos de eficiência energética mínimos, mas o que está acontecendo é que os valores de eficiência são baixos, tá? Pegando o exemplo do Brasil, por exemplo, a gente vai ver que ar-condicionados de splits e de janela, hoje tem uma eficiência nível A muito abaixo do que poderia ter em termos de mercado, de oferta de mercado. Então, nós temos hoje valores, equipamentos muito mais eficientes que ainda não são ofertados no Brasil. Então, aí tem uma questão, nós temos requisitos, temos já alguma coisa de etiquetagem nesses equipamentos, mas a gente está precisando aumentar a barra de eficiência para a gente consiga mitigar mais os efeitos de aquecimento global. E só por uma curiosidade, quem tiver oportunidade, eu tive aí a Diana me passou aqui a dica aqui, achei bem interessante essa leitura da artigo da Nature, em que nós vamos começar já a ter pontos em que, a partir de uma determinada condição de clima e de situação global, não tem mais volta. Nós estamos muito perto disso. Então, a gente tem que começar já, não dá mais para a gente perder tempo, e nós temos que começar já a pensar em soluções para melhorar a eficiência energética dos nossos processos, em particular da climatização. Dentro desse relatório de Future of Cooling, eles dão algumas sugestões ou ações para mitigar esses efeitos, desde olhando para a questão aí do resfriamento, né, uma visão mais holística, pensando aí em soluções mais integradas com a edificação, integrando a edificação a um sistema de resfriamento, ter políticas de apoio mais fortes para a produção local de energia com geração distribuída, né, a melhoria da eficiência energética dos equipamentos e do desempenho das edificações, e um incentivo maior às pesquisas para a melhoria das tecnologias de resfriamento. Dentro desse tópico é que se insere a questão do resfriamento geotérmico. E só para dar uma outra informação, eu tive a informação entre ontem e hoje, o trabalho que eu vou apresentar, os resultados principais que eu estou apresentando aqui hoje nessa palestra, eles foram fruto de um estudo que foi desenvolvido por mim e para outros pesquisadores do do Observatório Nacional, do IAG e de uma empresa francesa, que culminou com algumas colocações do governo brasileiro, e por conta desse estudo, é que no Plano Nacional de Energia de 2050 do Brasil, o resfriamento geotérmico aparece já
como uma tecnologia disruptiva, ou seja, já começa a despontar como uma alternativa que pode ser muito interessante para ser aplicada no Brasil. Então, existe já um interesse grande sobre essa tecnologia dentro aqui do nosso território. Quando começou tudo isso, né, pessoal, primeiros registros começaram na Suíça, em 1912, tem os primeiros registros de sistemas de resfriamento utilizados para conservação de alimentos e também para climatização, mas as primeiras aplicações bem documentadas foram vistas nos Estados Unidos em 45 e na Suíça em 50. Né? Do ponto de vista de medições, as primeiras medições sistemáticas de temperatura de solo começam no século XVII, e no século XIX, a gente começa, só para vocês terem uma ideia do ponto de vista histórico, eu sempre acho importante isso, até o século XIX, não era aceita que no centro da Terra a gente tinha altas temperaturas, o que hoje já está mais do que comprovado. Nessa questão histórica, eu gosto sempre de lembrar que houve uma grande demanda por soluções de eficiência energética na primeira crise do petróleo, em 73. E o sistema de resfriamento geotérmico sofreu um grande avanço nessa época. Quando veio a segunda crise, teve um segundo avanço que também aumentou muito mais as pesquisas e o desenvolvimento de equipamentos para esse setor. Só como exemplo para vocês estão vendo aqui a distribuição, né, do número de bombas de calor geotérmicas comercializadas na Alemanha no período de 78 a 2014. Como vocês veem, tem um aumento grande depois da segunda crise do petróleo, em 1980, depois isso decai bastante por uma série de questões internas do país, e depois a gente volta a ter um aumento grande em função de uma crise aí do gás natural na Rússia, e uma nova queda, mas aí proporcionada pelo problema da crise financeira que nós vivemos. Mas o que vocês podem enxergar é que nós já estamos falando, e vocês estão vendo aqui no eixo vertical, que nós estamos falando de milhares de unidades. Então, se você pegar aqui 1980, quando teve o pico da crise, nós estamos falando de 25 mil unidades vendidas na Alemanha. Já em 2008, um pouco mais, 30, 35 mil. Então, já é um número bastante significativo que tende a crescer com a demanda aí por conta dos efeitos do aquecimento global e a necessidade de equipamentos e sistemas mais eficientes. Onde a gente usa, né, geotermia? A gente tem que sempre pensar que ela está classificada, a geotermia, em 4 níveis, tá? Que a gente chama de alta temperatura, que está acima de 150, 200 graus, que a gente vai ver aí a geração de energia elétrica, produção de vapor e em alguns aspectos no uso industrial para produção de etanol e biocombustível. A média temperatura, a temperatura média, que a gente já começa a ter uma aplicação para a área de alimentos, processamento de polpa e papel, secagem de madeira e aquecimento de água doméstica também, tá? Aí uma temperatura, vamos chamar de baixa, chamada de baixa, e vocês também veem uma série de aplicações na área alimentícia, mas também já tem aí uma combinação junto com, por exemplo, o recreativo, que é spas e aquecimento de piscinas, tá certo? Que aí, nessa faixa e abaixo dela, que é a temperatura que a gente é chamada de ambiente, é que encontra-se as bombas de calor geotérmica que a gente vai falar, que justamente estão sendo utilizadas para fazer a climatização de edifícios. Então, vocês veem que o uso de geotermia ele pode ser bastante amplificado dependendo do que a gente tem de oferta, né, de temperatura no solo. Para o nosso caso, o que a gente vai olhar é o que a gente chama de temperatura mais rasa. Nós estamos falando raso aí, a ordem de 100 metros, 80 metros. Como vocês estão vendo nesse gráfico aqui da esquerda, né, a gente percebe que a partir de 10, 15, 20 metros, a temperatura, o gradiente de temperatura no solo é muito pequeno, da ordem aí de 30 graus por quilômetro. Então, a gente tem uma estabilidade muito grande da temperatura, tá certo? Isso vocês estão vendo 2 gráficos para uma região dos Estados Unidos, tanto no verão quanto no inverno. E no gráfico da direita, vocês verificam aí a flutuação disso ao longo de um ano. Como vocês veem, quanto mais raso, então tenho aqui a curva verde mostrando a 0 graus, a 0 metros, né, então no solo, e depois para diferentes profundidades. Quando eu estou chegando aqui a 10 metros, vocês veem que ao longo do ano eu tenho uma estabilidade muito grande da temperatura. E esse é um dos grandes fatores positivos do uso de resfriamento geotérmico. Eu tenho durante o ano uma estabilidade de temperatura muito grande, o que permite, do ponto de vista de climatização, um aumento significativo da eficiência dos sistemas de resfriamento geotérmico.
Quais são os tipos principais que tem? Tá? A gente pode classificá-los primeiramente como um circuito aberto. Vocês estão vendo essas duas figuras aqui, eu tenho uma em que eu tenho a entrada de água aqui tomada por um aquífero, e essa água vai passar por um sistema de resfriamento aqui na casa, vai pegar o calor rejeitado pela casa e vai rejeitar aqui para o lençol freático, por exemplo, tá? Então, eu não tenho uma ligação, não tenho um circuito fechado aqui. Então, eu pego a água aqui a uma temperatura mais baixa, aqueço e solto aqui no lençol freático. Ou eu posso ter como essa consideração nessa figura da direita, em que eu tenho um poço em que eu capto a água mais profundamente, mais fria, e solto ela um pouco mais, uma profundidade um pouquinho menor, mais quente, fazendo com que eu tenha aqui a rejeição de calor para o solo aqui nessa condição, tá certo? Uma outra possibilidade é utilizar, só um pouquinho, é utilizar o que a gente chama de circuito fechado. Então, aqui no caso, na figura, eu estou demonstrando um resfriamento geotérmico com tubos verticais, tá certo? Eles também podem ser horizontais. A diferença entre eles é que a área de ocupação é um pouco diferente. Nos horizontais eu preciso de mais área de ocupação, então isso depende muito do terreno que eu tenho disponível. Os verticais, eu posso utilizar aqui eles em poços, né, na direção vertical, e com isso fazer a rejeição de calor diretamente para o solo. E aí a água ou o fluido que está circulando aqui não entra em contato com o solo. Tá? Essa solução também é muito comum de utilizar, que a gente vai falar daqui a pouquinho, em estacas ou na fundação de edifícios, tá certo? Então ela pode ser tanto utilizada, a solução vertical, num terreno aberto, né, fazendo os poços diretamente, ou então eu posso também ter isso acoplado às estacas da fundação, que é o que a gente vai fazer no SIX, que eu já vou falar daqui a pouquinho, que é o nosso edifício aqui, o nosso Centro de Inovação e Construção Sustentável. Uma outra solução para residências muito comum é o que a gente chama de slink. É um circuito fechado, vamos chamar assim, de profundidade baixa, em que eu tenho circuitos de tubos em caracol, colocados em disposição horizontal, como vocês estão vendo aqui, e a rejeição de calor se dá para o solo, mas uma profundidade um pouco mais baixa. Então, aí tem um aspecto, principalmente nesse tipo de sistema, que ele é um pouquinho mais suscetível à temperatura externa. Mas, ainda assim, é muito interessante para ser utilizado com efeitos de redução de consumo de energia bastante bons. Finalmente, a gente tem um outro, que a gente chama de superficial, é uma das classificações, em que eu tenho, é como se fosse um slink, só que em vez de eu rejeitar para o solo, eu rejeito isso para um lençol freático, um lago, um rio. Continua sendo um circuito fechado, tá certo? Mas eu posso fazer essa rejeição, seja para o lençol freático, seja para um lago, para o rio, para o mar. Claro que nessa situação aqui eu tenho que tomar um cuidado, como também na situação daqui do aquífero, é que eu tenho um impacto ambiental a ser considerado, porque eu estou pegando uma água a uma temperatura e rejeitando a uma temperatura normalmente mais alta. Esse aumento de temperatura tem que ser controlado para que eu não tenha danos ambientais no meu sistema. Só para reforçar, esse aqui a gente pode também, existe uma possibilidade nesse circuito aberto de você fazer isso também com um rio, num lago ou no mar. Como um exemplo que a gente cita aqui, nesse sentido, não é uma geotermia, mas é uma possibilidade a gente trabalha, o Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, trabalha com um sistema de rejeição de calor para o mar. Então, ele usa a água do mar para fazer a rejeição de calor e resfriamento da rejeição de calor do sistema de climatização do museu. Aqui só alguns exemplos, para a gente poder ver algumas fotos, né? O que vocês estão vendo aqui é uma vala construída para colocar o sistema Slink. Aqui a casa que vai ser atendida por esse sistema, tá certo? Então, você abre uma vala aqui, coloca os tubos nessa condição, e você consegue fazer a rejeição de calor para o solo. Como vocês estão vendo, é uma vala de baixa profundidade. Um exemplo desse tipo de sistema está instalado eu sempre confundo a cidade, é Teresópolis ou Petrópolis, eu acho que é Petrópolis, em que tem um colega, um projetista de ar-condicionado do Rio de Janeiro, cuja casa, a climatização da casa, utiliza um sistema de resfriamento geotérmico com essa característica. O que vocês estão vendo na foto da direita é a colocação, que vocês não sei se dá todo mundo ver, mas eu tenho aqui dois tubos saindo aqui do solo, justamente as estacas que vão ser colocadas com os tubos de rejeição de calor da geotermia, e o prédio vai subir aqui por cima. Então, ele está utilizando as estacas aí como uma forma para rejeição de calor. Então, vai junto, né, os tubos da geotermia junto com as estacas.
é o que nós estamos fazendo no SICS, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui na foto da direita é uma primeira implantação, que nós estão vendo aqui a armação de ferro, esses tubos em caracol, que são os tubos de geotermia, que estão entrando aí no solo e vão fazer a climatização de uma parte do edifício, tá? E aqui vocês veem na foto à direita esses tubos, essas armações sendo montadas para fazer essa geotermia. No caso, o projeto das estacas, de toda esse análise do solo e como é que foi feito essa construção das estacas com os tubos de geotermia, fazem parte de um projeto desenvolvido pela professora Cristina, da USP de São Carlos, do Departamento de Engenharia Civil, que está coordenando esse projeto. Então, a gente está fazendo a ideia aqui do projeto no SICS é que a gente possa estudar todos os efeitos de diferentes tipos de estacas. Então, vocês vão ver, no caso do projeto, que depois a professora Cristina pode dar um pouquinho mais de detalhes, mas a ideia é que a gente tenha vários tipos de estacas com vários tipos de configuração para a gente poder testar as diferentes configurações, os diferentes tipos de estaqueamento, para a gente poder entender como é que é o efeito disso no desempenho de um sistema de resfriamento geotérmico. E da minha parte, eu vou estudar justamente do solo para cima, vamos chamar assim, né? Em que a gente vai ter um equipamento de bomba de calor geotérmica que vai fazer a climatização de uma parte do edifício e ele vai ser monitorado para a gente entender como é que o desempenho dessa máquina é afetado pelas condições de solo, pelos diferentes tipos de estacas e pelo uso em si do equipamento. Como é que a gente avalia, né, o desempenho de um equipamento de geotermia, tá? Principalmente do ponto de vista que é a questão que é o rejeito de calor para o solo. O que vocês estão vendo aqui à esquerda são duas configurações que podem ser encontradas em resfriamento geotérmico. Aqui um U duplo, então eu tenho um tubo que está entrando, outro que está saindo, e aqui a mesma coisa, um entrando e saindo. Então eu tenho aqui uma tubulação que vocês imaginem que ela está no plano perpendicular aí ao plano do slide, tá certo? Entrando para o solo. Ou eu tenho um U simples como esse aqui, de uma entrada e saída apenas. Existem outras configurações, tá? Eu só estou apresentando algumas para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Em volta desses tubos, a gente tem o tal do grout, que no caso, ele pode ser um grout simples, sem muita modificação, ou ele pode ter alguns aditivos para aumentar a sua transmissão térmica. E o que vocês estão vendo aqui do lado, nesse gráfico, é uma representação, né, de uma curva de aí no caso de um trocador, tem vários tipos de poços, né? Aqui no caso eu tenho mais comum, que é um U normal, como esse que estão vendo aqui, um U simples, sem nenhum grout, sem nenhum aditivo, tá? Então eu tenho uma certa eficiência. À medida que eu vou colocando um U duplo, então eu vou ter uma eficiência maior, ou com um grout, mas com aditivos que permitem reduzir a resistência térmica, então aumentar a condutividade térmica do grout, e eu posso ir subindo aqui e aumentando a resistência, tá certo? O que vocês estão vendo aqui no eixo horizontal é a resistência térmica desse meu poço, tá certo? E aqui do lado, nesse eixo vertical aqui da direita, é uma das formas de avaliar a eficiência do sistema, que é essa eficiência de Hellstrom, que define, né, quanto de calor eu consigo num solo com uma determinada resistência, com um poço com uma determinada resistência, e a máxima extração de calor que eu teria se essa resistência fosse zero, que é esse ponto aqui que vocês estão vendo, que seria a eficiência máxima, tá certo? Que eu teria aqui 100%. Então, como vocês estão vendo, eu tenho uma eficiência que, à medida que depende do solo, depende do tipo de tubo que eu estou colocando, depende do material. Esse P que vocês estão vendo aqui é um plástico, tá certo? Já que esse último que vocês estão vendo aqui já é um tubo de metal. Então, à medida que eu vou modificando a resistência térmica, diminuindo, né, a resistência térmica dos tubos, do grout, etc., eu vou aumentando a eficiência do meu sistema. E nesse eixo aqui da esquerda vertical, eu tenho o que a gente chama de extração de calor específica, que é watts por metro, ou seja, quantos watts eu retiro por metro. Então, para avaliar isso tudo, normalmente o que a gente utiliza para começar a avaliação de um sistema de resfriamento geotérmico, a gente vai utilizar... Opa, travou aqui um pouquinho, desculpa, gente. A gente vai utilizar um teste de resposta térmica, tá? Foi o que foi feito no SICS. A professora Cristina tem um equipamento como esse, em que você introduz, né, faz um poço, aqui no caso de uns 15 metros, no caso aqui do SICS, introduz um tubo que vai fazer a movimentação de um fluido,
dentro de um equipamento como esse, em que eu tenho aqui, é um exemplo, né, de um tipo de controlador em que eu tenho um aquecimento dessa água que vai para o sistema, e a gente consegue medir temperaturas de entrada e saída, médias, etc. E através de análise de perfis de temperaturas como esse, eu consigo extrair a informação da temperatura do solo e com a capacidade de rejeição de calor para o solo. Então, no caso aqui da URSS, por exemplo, a gente está provavelmente verificando que o solo deve estar em torno de uma capacidade de rejeição da ordem de 40, entre 30 e 40 watts por metro. Mas, claro que se alguém tiver alguma pergunta aí sobre isso mais específica, a professora Cristina está aí presente para a gente poder esclarecer alguma coisa nesse aspecto. O que a gente tem que olhar e considerar na hora de fazer uma seleção de um sistema de resfriamento geotérmico? Primeiro, quais são os atributos favoráveis do solo, sua resistência térmica, se ele tem permeabilidade ou não, tem percolação ou não. Os perfis de carga de resfriamento e aquecimento, ou seja, a gente aqui no Brasil, a gente tem um desbalanceamento, né? Nós precisamos muito mais de cargas de resfriamento do que de aquecimento. Então, isso tem que ser levado em conta na hora da operação do sistema. E isso é uma das questões que nós vamos analisar aí no SICS. Como eu falei, se a gente está falando de geotermia com aquífero ou no lençol freático, a gente tem que começar a pensar em impacto ambiental, as regulamentações que tem no Brasil para verificar se é viável ou não. Junte-se a isso a questão do custo de implantação e, consequentemente, o tempo de retorno. E a gente tem aí uma necessidade de uma capacitação técnica para projeto, instalação, operação e manutenção. Dependendo da região, você vai precisar, a gente tem que ter pessoal com conhecimento para fazer todos esses aspectos, né, de projeto, instalação, operação e manutenção. Por outro lado, eu sempre costumo de falar o seguinte, na verdade, do ponto de vista de ar-condicionado, a diferença entre um resfriamento geotérmico e um tradicional é que a rejeição é feita pelo solo. Todo o resto, em vez de ter uma torre de esfriamento ou um condensador a ar, mas todo o resto é igual. Então, os dutos de ar, as bombas de água gelada, de condensação, são as mesmas. Então, o que muda é só o meio em que eu estou rejeitando calor. Então, do ponto de vista de projeto, não é muito diferente. O que tem que tomar cuidado, realmente, são esses aspectos iniciais aqui que normalmente afetam o projeto, que a gente tem que olhar para cada solução de uma maneira diferenciada. Como é que foi? Então, em função disso, a gente teve uma demanda de um projeto que foi desenvolvido, como eu falei, com colegas aí do Observatório Nacional, do Instituto de Geologia e da iCare, que é uma empresa francesa, para verificar a viabilidade técnica e econômica no Brasil desse tipo de sistema. Fazendo uma análise do setor de energia, né, no Brasil, a gente verifica, né, que 42% do consumo total de energia está no setor residencial e comercial. E nesses dois setores, o comercial demanda quase 92% da energia ser elétrica, né, e no residencial um pouco mais de 46%. Então, a gente vê que esses dois setores têm um potencial muito grande para a aplicação desse tipo de sistema, reduzindo aí o consumo de energia do país, né? Então, com base nisso, foi feita uma análise de condições de solo, hidrogeológicas e econômicas, e acabou-se concentrando o estudo na região sul e sudeste. E, em particular, para fazer essa avaliação, foram selecionadas 7 cidades cujos climas e as condições econômicas e de solo seriam as mais favoráveis, ou pelo menos, em primeiro estudo, seriam as mais interessantes para aplicar, que seriam Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. E o que eu vou apresentar para vocês agora é o resultado desse estudo. Para avaliação disso, no setor comercial e residencial, a gente elencou 6 tipologias típicas, tá? Uma residência unifamiliar, uma multifamiliar, um prédio residencial, um edifício comercial, hotel, um hospital e shopping center. Para fazer essa avaliação, o que foi feito foi uma simulação, colocando, né, nessa ferramenta de simulação, que é o Energy Plus, junto com o Open Studio, tipologias típicas para residências e edifícios comerciais, com base em alguns parâmetros que eu vou apresentar daqui a pouquinho, para poder avaliar como é que seria o desempenho desses edifícios com um sistema de climatização tradicional, convencional, e o sistema de resfriamento geotérmico. Para o caso da residência unifamiliar, a gente adotou aí a casa padrão do Minha Casa Minha Vida, de 42 metros quadrados. O perfil de ocupação e materiais de envoltório, a gente usou como base
o RTQR, que é utilizado aí para avaliação aí do Procel, tá certo? Então, com isso a gente consegue aí fazer uma casa com uma condição próxima das boas práticas, vamos dizer assim, do ponto de vista térmico, tá certo? No caso de residências multifamiliares, né, um prédio residencial, foi a mesma coisa, a gente adotou os apartamentos com 45 metros quadrados, que através de alguns relatórios do Secov, a gente verificou que isso representa 60% aí do mercado, vamos dizer assim, brasileiro de apartamentos. E no caso aqui nós adotamos um apartamento em função também dos relatórios, um andar típico com 12 apartamentos por andar e 20 andares, totalizando 240 residências ou unidades habitacionais. E o perfil de ocupação em materiais também foi utilizando aí o RTQR do Procel. No caso de edifícios comerciais, a gente utilizou um estudo que foi feito por um mestrado de uma colega nossa, a Melissa Cassiatore, de 2016, em que ela elencou as tipologias mais utilizadas, mais comuns em edifícios comerciais. E a gente adotou a tipologia que tinha maior representatividade no mercado, que tem uma área de piso aí da ordem de 1.050 metros quadrados por andar, 25 andares, e o perfil de ocupação em materiais a gente utilizou aí, tanto de equipamentos também, climatização, iluminação, elevadores, utilizamos as diretrizes da norma 90.1 de 2019, e a escolha dessa diretriz foi porque ela é uma referência para uma série de certificações. A gente entende que o uso dessa diretriz nos fornece aí as boas práticas para um edifício já mais eficiente, com uma condição melhor de operação. Então, a gente entendeu que, não que isso represente um edifício no Brasil, mas a gente tentou colocar aí uma primeira base, uma primeira referência nesse sentido. No caso de hotel, hospital e shopping center, a gente não tem benchmarkings ou alguma coisa estabelecida aqui no Brasil. Então, a gente acabou adotando algumas referências utilizando os benchmarks do CBEX, que é um centro de pesquisas nos Estados Unidos, e a gente conseguiu com isso fazer uma comparação com perfis típicos para climas semelhantes ao do Brasil, tá certo? O perfil de ocupação em materiais a gente utilizou de novo a 90.1 para essas tipologias de edificações, e no caso do hotel a gente adotou um hotel com 21 apartamentos por andar e 15 andares, o hospital são 12 andares com uma área total de 15 mil metros quadrados, e o shopping center é um shopping de 4 andares, totalizando aí 22 mil metros quadrados. Eu não vou entrar nos detalhes de todas as ocupações, depois se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aí para esclarecer, tá certo? O que nós fizemos em termos de ar-condicionado nesse estudo? Nós adotamos um sistema convencional, no caso da residência unifamiliar foi um split, condensação a ar com um copo de 3,23, que seria o nível A do Procel, tá certo? Na residência multifamiliar e hotel, a gente trabalhou com chiller, com compressor centrífugo e unidade de tratamento de ar de pequeno porte, chamados fancoletes, com condensação a água, ou seja, com torre. E no hospital, edifício comercial e shopping center, foi um chiller também com compressores centrífugos, um COP de 5,6, que é tipicamente aí, condensação a água e sistema de distribuição de ar de volume ar variável, tá? Que é o que recomenda aí a 90.1, nesse caso, para esse tipo de sistema. No caso do resfriamento geotérmico, para a residência foi um tipo Slink, horizontal com condensação a água. O chiller, para o caso da residência multifamiliar e hotel, foi a mesma coisa, só que a gente trabalhou com tubos verticais em loop fechado, e a mesma coisa para o hospital, edifício comercial e shopping center. Claro que para cada uma dessas tipologias e para cada clima, o número de tubos, a disposição vai variando, tá? Mas a gente definiu e fez um projeto para cada uma dessas tipologias, para cada cidade, e simulou tanto o sistema convencional quanto de resfriamento geotérmico, e fizemos uma análise de quais seriam os ganhos, tanto de redução de consumo de energia, quanto de água para cada uma dessas tipologias. E o que vocês estão vendo aqui é o primeiro resultado. Eu estou olhando aqui a residência unifamiliar, tá certo? Vocês estão vendo aqui no eixo horizontal a porcentagem de redução de consumo de energia em relação, né, do sistema de resfriamento geotérmico para o sistema convencional, então quanto a gente reduz de energia para esse caso. Aqui o que vocês estão vendo no eixo horizontal é o tempo de retorno simples em anos, e no caso aqui o que vocês estão vendo aqui, para cada cor aqui é para uma cidade, né, Porto Alegre, Florianópolis e assim por diante. E o tamanho do círculo, pessoal, no caso
desse gráfico, ele representa a redução percentual de consumo de energia. Ele está redundante aqui nesse caso, porque no caso do split eu não tenho condensação à água, então eu não tenho o efeito, a combinação do efeito da redução que eu tenho quando eu uso resfriamento geotérmico, da redução de água que eu vou ter pela aplicação desse sistema. Então, nesse caso em particular, a gente está meio redundante. Nos próximos, o diâmetro do círculo que vocês vão ver na figura, ele é proporcional à redução de percentual de consumo de água nos edifícios. Antes de passar para os próximos, só para a gente ressaltar alguns aspectos, quer dizer, do ponto de vista aqui de residências unifamiliares, a gente vê que os melhores resultados foram obtidos para as cidades de Belo Horizonte, Florianópolis e Vitória. O que está acontecendo aqui é que isso é uma combinação de um efeito do custo que eu tenho para fazer o resfriamento geotérmico nessas cidades, os efeitos relacionados com o solo, ou seja, dependendo da temperatura de solo, eu vou ter uma eficiência menor ou não, e, é claro, os custos de tarifa, no caso aqui de energia de cada cidade, e os custos que eu tenho de implantação desses sistemas. Então, foi feito todo um levantamento de custos para esse tipo para cada sistema, para cada cidade. Então, essa combinação que leva aos tempos de retorno. E como vocês estão vendo, esses resultados que a gente está chamando de melhores aqui, estão em torno aí, um pouco abaixo de 10 anos de retorno de investimento. E essa bola preta que vocês estão vendo no meio aí é a média de todas as cidades, tá? Para a gente poder ter uma referência aí para as outras, para uma comparação, né? Quando eu passo para multifamiliar, como eu tenho agora no sistema convencional, eu tenho condensação à água, então aí já esses círculos que vocês estão vendo aqui, o tamanho deles é proporcional, né, à redução percentual do consumo de água, tá certo? Então aí tem, nesse caso aqui, a gente percebe que apesar de ter uma redução significativa na redução do consumo de energia do edifício, o impacto também da redução de consumo de água é um grande fator positivo para esse tipo de sistema quando eu tenho, né, comparando com um sistema com condensação à água. E nesse caso aqui, os melhores resultados foram atingidos com as cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. Mas também vocês estão vendo que eu estou com uma média aí na ordem de 15 anos aproximadamente, tá certo? Então, ainda são tempos de retorno relativamente altos. No caso do edifício comercial, foi o pior resultado que nós tivemos do ponto de vista de retorno, tá? Apesar de ter grandes reduções de consumo de energia, a média ficou muito alta, né? Estamos falando aí, num caso de edifício comercial, eu teria um retorno de investimento acima de 20 anos, né? Então, nesse caso aqui, a gente não vê ainda, para esse tipo de sistema, um grande interesse, ou pelo menos um grande potencial de redução. Eu vou falar no final algumas alternativas que podem reduzir significativamente esse tempo de retorno, tá? No caso de hotel, a gente tem um pouquinho mais de espalhamento por conta da própria ocupação e operação de um hotel, então a gente vê grandes reduções de consumo de energia e também grandes reduções de consumo de água, tá certo? E os melhores resultados se encontram ainda com Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, com a média, né, no caso aí, de tempo de retorno em torno de 20 anos. Já no caso de um hospital, a gente tem aí uma redução bem mais significativa, o tempo de retorno é muito associado aí à redução e à condição de melhoria de viabilidade econômica, está muito associado a consumo de água, tá? O grande fator aí que prepondera no caso de hospitais é a redução de consumo de água, e com uma média aí da ordem de em torno de 14 anos, tá certo? Com os melhores resultados sendo atingidos pelas cidades de Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E, finalmente, o shopping center, em que, de novo, é uma grande redução, vocês estão vendo aí, as reduções de consumo de energia são da ordem de 30%, 20%, 40%, até 50%, tá certo? Mas, de novo, aí tem uma questão que, por conta da tarifação, dessa combinação de tarifação e custo do sistema para um shopping center, ele acaba tendo aí uma média de redução de tempo de retorno de investimento da ordem de 20 anos, mais ou menos, tá certo? Como é que a gente trabalha para tentar minimizar esses tempos de retorno? Uma alternativa que não foi explorada nesse estudo foi a combinação de fornecimento de resfriamento e aquecimento. Então, aqui eu estou ilustrando para uma residência, mas o raciocínio também é válido para um hotel, para um hospital, em que há demanda, né, de água quente. Então, eu vou ter um sistema que vai ser utilizado para o resfriamento na casa, com a bomba de calor e uma circulação aqui,
e uma outra bomba de calor de recirculação. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou sugerindo para aquecer uma piscina, mas poderia ser também para o aquecimento da própria água da residência, só para ilustrar aí o conceito, tá certo? Qual que é uma das grandes vantagens de fazer esse acoplamento? É que a gente pode, com isso, resolver um problema que a gente tem aqui no Brasil, que é o desbalanceamento de cargas. Como a gente tem normalmente uma demanda muito maior por resfriamento do que por aquecimento, o que acontece? Se eu só te fizer resfriamento, o que vai acontecer normalmente? Eu quero resfriar essa casa, então eu vou retirar o calor dessa casa, e esse calor vai ser transportado pelo fluido para os trocadores de calor geotérmicos. E aí o que vai acontecer? Esse fluido vai ser resfriado, o calor vai ser rejeitado para o solo e ele volta para o sistema. Se eu faço isso por muito tempo, só rejeitando o calor para o solo, o que vai acontecer localmente é que eu vou ter um aumento da temperatura do solo na região onde eu tenho os trocadores e esses tubos. Então, com o tempo, eu vou perdendo aquela eficiência, aquela temperatura mais baixa que eu tinha, que era o grande ganho que eu tenho com o uso do resfriamento geotérmico. Quando eu passo a usar também resfriamento e aquecimento, o que acontece agora é que, em alguns momentos, eu estou rejeitando calor para resfriar minha casa, e em outros momentos eu estou aquecendo aqui a piscina. Aí é como se a gente tivesse invertido o processo. Quando eu estou aquecendo a piscina aqui, eu estou retirando o calor do solo, porque eu estou aquecendo e rejeitando para cá. Tá certo? Então, com isso, eu consigo aquecer a piscina e resfriar o solo, de maneira que eu consigo balancear e minimizar esse desbalanceamento que eu tenho a priori aqui, né, que eu tenho muito mais demanda por resfriamento e por aquecimento. Isso é uma forma de fazer, isso é só um exemplo que eu estou mostrando para vocês. Uma outra forma de fazer isso de uma maneira um pouquinho mais, com um volume maior, é combinar várias bombas de calor, em que eu tenho aqui uma série de bombas de calor que estão atreladas a um sistema de resfriamento geotérmico, em que elas fornecem tanto resfriamento quanto aquecimento. E aí o que acontece? O que normalmente é comum, vamos pensar num hotel, por exemplo. Né? Eu vou ter uma demanda de resfriamento para a climatização do hotel, mas também uma demanda de aquecimento da água para os quartos e para a piscina, eventualmente, ou para algum outro uso na cozinha, por exemplo. Essas demandas não necessariamente ocorrem ao mesmo tempo. Então, pode ter momentos que eu tenha mais demanda por aquecimento do que para resfriamento e vice-versa. Então, por isso que eu preciso de tanques de acumulação aqui, que vão mantendo pulmões de água fria ou de água quente, dependendo do que eu preciso, para abastecer a minha demanda. Então, eu conseguiria combinar isso e fazer com que eu tenha, em função dessa condição de mudanças de demandas, de horários em que essas demandas ocorrem diferentemente, eu consigo equilibrar isso e manter um balanceamento da rejeição e retirada de calor no solo, de maneira que eu consiga manter, por uma vida útil maior, a temperatura do solo praticamente inalterada ou com uma alteração muito pequena. Quando eu falo aqui dessas alterações, pessoal, nós estamos falando de tempos da ordem de 15, 20, 25 anos, tá? Então, a ideia é que eu consiga manter essa estabilização por esse período longo, que é a vida útil típica desses sistemas, tá certo? Uma outra possibilidade é usar um sistema híbrido, porque nas soluções que eu apresentei para vocês aí no estudo, a gente eliminou a torre de resfriamento, tá certo? Então, a gente só fazia o resfriamento, a rejeição pelo solo. Mas existem estudos que mostram que se você fizer uma combinação de torre de resfriamento com o resfriamento geotérmico, você diminui, né, você usa a torre para parcialmente fazer a rejeição e a outra parte ser rejeitada para o solo, de maneira que você diminui o número de tubos, porque o grande custo nesses sistemas de resfriamento geotérmico é a tubulação e a realização dos poços, tá certo? Então, uma forma de fazer isso é combinando, né, uma rejeição parte por torre, parte por resfriamento geotérmico, e com isso eu posso também equilibrar um pouco mais essa carga de resfriamento e aquecimento para o solo. Só para dar um exemplo para vocês do que eu estou falando, teve um estudo que eu trouxe, um estudo de caso que foi feito no edifício comercial lá em Houston, um prédio pequeno, estamos falando de 1.300 metros quadrados, em que foi feita uma comparação, né, com um caso base, que seria um sistema de resfriamento puro, né, ou seja, só com geotermia. Eles adotaram 36 poços com 76 metros de comprimento, de profundidade, ou seja, 250 pés,
e um caso híbrido em que eles colocavam um sistema de resfriamento com 12 poços e uma torre de resfriamento funcionando em paralelo, como eu mostrei no desenho anterior. Tá? Então, vocês veem que eu caí aí de 1/3 o número de poços e tubos. Com isso, a comparação que é feita é a seguinte. No custo, né, no caso base, eu tenho um custo aí de 54 mil dólares, né, para o caso base. Estou falando só do sistema de resfriamento geotérmico, né, não tem... então, ele só teria aí para a instalação dos poços. No caso do híbrido, eu teria os poços, né, que teriam que ser, são menores, são 12, então eu tenho aí um custo de 18 mil dólares, tem um custo adicional que é da torre, tá certo? Quando eu trago esses custos de operação, instalação e manutenção dos dois para uma mesma base, aí no caso eles fizeram um estudo para 20 anos, o caso base passa a ter um valor presente de praticamente 73 mil dólares e o caso híbrido da ordem de 46 mil dólares, tá certo? Desculpa, faltou um ponto ali no 46, estava uma vírgula ali. 46 mil dólares, tá certo? E os custos, o consumo de energia de ambos são praticamente os mesmos, tá? Isso a gente consegue com um equilíbrio na otimização de operação da torre com o sistema de resfriamento geotérmico. O que se mostra que com o caso base, que é sistema de resfriamento geotérmico puro, eu tenho um tempo de retorno de investimento da ordem de 12, um pouco acima de 12 anos. E com o híbrido, eu tenho um pouco abaixo de 5 anos. Então, isso também é uma alternativa que pode ser repensada para viabilizar, né, o uso de geotermia, né, por exemplo, aqui no Brasil. E a ideia do híbrido também permite que você faça esse balanceamento entre o sistema de resfriamento e aquecimento. Então, eu posso usar a torre para rejeitar o calor que está no solo. Então, dependendo dos momentos em que eu não tenho operação da geotermia, a torre pode ser usada para manter a temperatura do solo estabilizada. Outras alternativas, pensando na questão de custo, é o uso, como eu falei já, do sistema de resfriamento junto à fundação, com os termopiles, né, que é o que a gente pretende implantar no SICS, né, e a ideia é com isso que é uma redução significativa do custo de implantação, porque esses valores que eu falei para vocês, que foram utilizados no estudo, os poços são feitos 1 a 1, né, então isso tem um custo alto. Quando eu já coloco os tubos junto com as estacas, junto com a fundação, esse custo de fazer a colocação dos tubos cai muito. Então, isso já permite aí uma viabilidade financeira bem mais interessante. E, finalmente, um uso que a gente não estudou ainda, que estamos aí analisando, é o uso de sistemas de resfriamento com uso de aquífero, seja lençol freático, seja água, mar ou rio, né? A preocupação aqui é que você tem uma eficiência grande, só que tem um cuidado com o impacto ambiental. Como eu falei para vocês, a gente não pode rejeitar essa água, aumentar, né, ter um aumento de temperatura local nessa água, seja do rio, do mar ou do aquífero, tem limites ambientais. Então, a gente tem que ter, na hora do projeto, isso tem que ter um cuidado maior, e o projeto do sistema tem que ser um pouco diferente. Mas é uma possibilidade que nós estamos aventando no grupo de pesquisa de avaliar essa alternativa. Como é que a gente faz, então, para disseminar e ter esse sistema de resfriamento geotérmico mais implantado, com maior implantação no Brasil, né? A gente tem que ter uma preocupação com redução de custos, então a gente já está investindo nisso para melhorar e reduzir isso. A gente entende que o governo tem que começar a pensar nisso como uma alternativa, como eu falei, já está, de uma certa forma, contemplado no Plano Nacional de Energia de 2050, então a gente entende que agora tem que ser um trabalho para começar a tornar isso não mais uma tecnologia disruptiva, mais uma tecnologia convencional. Isso leva um tempo, mas eu acho que a gente está no caminho. A gente precisa de normas de projeto para esses sistemas, levantamento de dados de solo, a gente carece um pouco ainda dessa informação, então muitos dados tiveram que ser estimados com base em levantamento de dados de solo a baixa profundidade, que não é a mesma coisa, então a gente tem aí uma limitação nisso, e tem que ter um apoio para qualificar profissionais, a gente precisa de mais gente com conhecimento para projeto, instalação e operação desses sistemas. Como eu falei, não é que é uma mudança muito significativa de tecnologia, mas isso, alguns cuidados têm que ser feitos, tem que ter para poder projetar, instalar e operar e manter esse tipo de sistema, tá certo? Então, como conclusão, eu queria
relembrar, né, que tudo isso está motivado pela questão do aquecimento global, esse aumento significativo do consumo de sistemas de ar-condicionado. A gente entende que o sistema de resfriamento geotérmico pode ser uma alternativa de sistemas mais eficientes, né? A gente verificou nesse estudo que nós fizemos aí que os sistemas de resfriamento geotérmico compostos têm um custo de implantação alto, então a gente teria que começar a pensar em alternativas, e é justamente o que o grupo de pesquisa que eu lidero está começando a fazer. Nós já estamos pensando em quais alternativas seriam mais viáveis, né, para a nossa realidade brasileira, de maneira a reduzir o custo de implantação e, com isso, viabilizar ainda mais a utilização de resfriamento geotérmico. Aqui estão as referências que eu utilizei, se alguém depois tiver algum interesse em conhecer, mas são basicamente referências públicas, tá? Não tem nada assim muito de fácil acesso, e eu encerro por aqui agradecendo a atenção de vocês, a oportunidade do SICS de eu poder falar sobre o assunto, e fico à disposição para perguntas. Claro que a gente não conseguir responder todas, o meu e-mail está aí à disposição de vocês para a gente poder trocar uma ideia e conversar um pouquinho mais em detalhes sobre o assunto.